Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Uhul! Galera, nesse período que nós estamos enfrentando da pandemia, uma das maiores recomendações, além de ficar em casa, álcool gel e aquelas coisas todas, é que você venha, digamos, ter um entretenimento. Não sei o porquê cargas d'água. Nesta ocasião, muitas pessoas estão aproveitando, digamos que esse tempo livre disponível para justamente procurar assuntos apocalípticos, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não sei o porquê, mas acaba uma coisa unindo a outra. E nada como então agora a gente também comentar filmes apocalípticos, ou até outros tipos de filmes também. Então já tá ligado, né? Pegue a sua pipoca ungida, a água consagrada em cima da tela fininha e vem com baixinho, porque neste conteúdo nós vamos analisar e comentar o filme Um Ladrão na Noite. Galera, uma coisa que eu tenho que enfatizar aqui a princípio nesse vídeo, eu não posso deixar isso aqui de lado. Mesmo esse filme sendo antigo, no início da década de 70, ele faz muitas referências ao que nós estamos vivendo atualmente. Muitas pessoas têm até ele como uma espécie de regra de fé. Misericórdia! Mas muita hora nessa calma que também tem alguns erros e heresias nesse conteúdo aí. É o quê? E nós vamos analisar, contar algumas coisinhas, ó, daquelas. O filme que foi gravado então no ano de 1972 acabou dando, digamos que, sequência a mais 3 filmes, sendo eles A Grande Tormenta, A Imagem da Besta e A Agonia do Planeta. O filme gira em torno de uma jovem que decide se casar com o seu namorado e não tem, digamos que, muita preocupação com o seu futuro. Um belo dia, ela acorda e o seu marido já não está mais com ela. Ela recebe uma mensagem através do seu rádio e percebe que não era só o seu marido que tinha desaparecido. Muitas outras pessoas também. Parece um cão chupando manga. Sendo então que o filme já dá logo início justamente no dia do arrebatamento, quando a mulher acorda, a Pat, com um rádio noticiando aquela coisa bombástica. Acabou de sumir várias pessoas. A mulher acorda desesperada e procura o seu marido e não o encontra na sua residência. E o que mais me chama a atenção em tudo isso é porque esse filme tem muita referência e não é só as questões, digamos assim, do cotidiano, até referências da Marvel. Você tem condição de dizer? Olha que bagulho maluco, mirabolante. A mulher acorda com o Homem de Ferro falando pra ela que aconteceu o arrebatamento. Continuam chegando notícias do mundo inteiro confirmando este fato. Dizer que o mundo está em estado de choque esta manhã é subestimar a situação. Meu Deus. Mano, agora vem cá, você já pensou você acordar com um Homem de Ferro falando pra você que acabou de acontecer o arrebatamento e tu ficou? Pense! Não, nada a ver, irmão. O filme é meio bagunçado e ele tem uma sequência assim que a princípio você não consegue entender, porque logo em seguida começa a contar a história de como eles se conheceram, como que teve o desenrolar dos seus amigos e começa então assim a dar aquele leque para um monte de coisa. Em seguida já aparece uma imagem de justamente a protagonista do filme, a Pat, em um encontro de jovens com 2 amigas. E olha, guarda bem o nome dessas 2 amigas. A descolada, que é a Daiane, e também a outra, que é a mais careta, que seria a Jenny. E eu acho que ela também faz uma referência ao Chaves, porque ela parece até com a Pops, aquele cabelinho da Pops, e boa parte do filme, pelo menos na primeira questão ali, só mostra ela com o cabelinho da Pops. Meu Deus do céu, era moda na época, né? Depois que elas saem, no caso, né, desse encontro de jovens que aconteceu, a sua amiguinha descolada, a Daiane, teve uma brilhante ideia. Vamos para o parque. Nós já compramos os ingressos e vamos para lá. Só que aí, a Pat, ela não consegue encontrar então os benditos dos ingressos. E justamente nesse momento, aquela sua amiguinha careta decide voltar lá pro culto e conversar de novo com o pessoal lá que ela quer a qualquer custo ouvir a palavra.
Bom, até aí tudo bem, né? Uma coisa que vai da cabeça de cada um. E eu acho que na ocasião ela teve até uma ótima escolha. E uma coisa que eu preciso bater muito na tecla é que esse filme tem uma tendência à doutrina que é muito pregada em igrejas pentecostais. E olha, não estou me referindo apenas à questão do arrebatamento, mas vira e mexe está constando lá que você tem que aceitar a Cristo. Nada contra essa doutrina nem nada do tipo, mas isso daí começou com Carlos Finney, então não é uma coisa que veio lá do tempo dos apóstolos, mas isso daí é assunto para um outro vídeo. Então a Pops foi lá se converter, aceitar Jesus, e as suas duas amiguinhas foram pro parque. E então na jogada acaba entrando dois camaradas que ninguém esperava. O pegador chifrudo, que é o Jerry, e olha, eu acredito particularmente que esse Jerry aí, olha, ele é uma fusão perfeita do Seu Madruga com o vocalista do Queen, o Freddie Mercury. É a lata dos dois. Se percebeu a barba dele do Seu Madruga? Igualzinho. E o outro que é o Jim, que também parece uma boa fusão aí do camarada lá do Dallas com o Hector Bonilha. Mano, esse filme é cheio de referências, é inacreditável. Depois que eles se conhecem, então, e olha, é um negócio, esse filme é meio sem pé nem cabeça, porque eles estavam num parque e o cara tava com um helicóptero do lado do parque. Todos os sistemas foram checados minuciosamente e podemos garantir que este voo não tem falhas, não tem falhas, não tem falhas. Aí, meu chapa, o filme começa a dar os primeiros indícios e mensagens subliminares do que iria acontecer lá na frente. E guarde bem esse detalhe. Na volta para sua casa, então, a Pat acaba encontrando a sua amiga Pops e troca uma ideia, onde você estava e tal. Ela, eu aceitei a Cristo, tava lá no encontro de jovens. E você? Eu tava com a Daiane, nós encontramos dois caras muito bem. E a bendita da Pops acaba dando com a língua nos dentes. A Daiane tá com salva-vidas ali na piscina. Olha, se tu tem uma amiga que é assim, uma hora com outra, muito cuidado, que é um spoiler muito grande que um dia ela vai te lascar. E guarda esse detalhe, viu? Lembra que eu falei que esse filme é meio confuso? Passado um pouquinho disso daí, novamente tem um encontro com jovens dinâmicos. Aquele negócio da pregação que acaba acontecendo no meio de pessoas que não são convertidas. E estava justamente o pregador lá, o líder do conjunto de louvor, rodeado de pessoas que até então não eram cristãs, com exceção da menina Pops. E olha, o camarada lá, o pegador que era... Então, o cara é ruim de piada. Mas pense um caba ruim de piada. O bicho, nossa, é complicado. E olha só o que ele solta e a sua namorada, sei lá como que eu vou dizer aí, a Daiane, olha só o que ela faz. E eu sou o anticristo. Ótimo, eu sempre fui doidona por uma besta. Tem envolvimento, o povo vai saber. Outro spoiler. Olha que gente assim sempre lasca quem está ao redor. Tô lascado. Nessa pregação então de jovens dinâmicos, logo em seguida pula para uma outra história, onde mostra que a protagonista do filme, ela afirma que é evangélica, que vai numa determinada instituição, só que o pastor dela nunca falou sobre arrebatamento, fim do mundo, nem nada disso. E a sua pregação está voltada no quê? Tolerância, opiniões, relação com os humanos e principalmente contra os dogmas básicos do cristianismo. E quando aparece o camarada, olha, é um negócio... Lembra que eu falei que tem um monte de referência nesse filme? Quem que tá pregando lá? O Wolverine! Escuta a voz do camarada, do pastor falso profeta. E assim, quando alguém embarca numa discussão deste tipo... Bom, nisso daí nós vimos que foi a primeira parte do filme que mostrou quem era quem e cada um aonde se localizava. Tudo bem, tranquilo. Aí começa a segunda parte, o desenrolar da história. Aí o negócio começa a ficar mais quente. O Jim, o namorado da protagonista, da Pat, ele trabalhava em um zoológico. E o que aconteceu com ele? O cara tava arrumando uma peça lá, mexendo nas coisas e deixou a jaula lá de vidro aberto
com uma naja. Aí penso que rolou. E o cara depois é levado ainda pro hospital justamente na ambulância dos caça-fantasmas. Rapaz, olha aí, não é igualzinho? Bobs então se transforma em Dona Florinda, amarra o lenço na cabeça cheio de bobs e junta de Pet se encaminham diretamente para o hospital. Aí acontece um negocinho que, olha, é sem pé nem cabeça, só filme pentecostal do Rei do Ted Jeová que você vê essas coisas. Chegando lá, elas se dão de cara com o médico e o médico não permite que elas entrem no quarto aonde está o namorado da menina. O Jim, ela não pode ver o camarada. Aí ela fica naquela coisa, ai, por que eu não posso ver ele? O que é que está acontecendo? O que é que se sucede? Eu queria saber o que é que está se sucedendo. Então o médico com um paletó do Mário Fofoca decide. Eu nunca vi um médico com um paletó do Mário Fofoca, é sério, é a primeira vez, pelo menos em função, né? Geralmente médico tá de branco, né? Não, mas lá o médico tá com o paletó do Mário Fofoca, nunca vi isso, é a primeira vez, inacreditável um troço desse. E explica então para ela que vai vir um homem de um serpentário que já foi picado por várias serpentes e vai fazer uma transfusão de sangue com o Jim para que ele venha se recuperar. Mano, e essa parte é muito cabulosa. Quando eu disse que esquentava, é porque esquentava mesmo. O camarada lá, o Jerry, o pegador chifrudo, o cara, além de ser pegador chifrudo, o cara usa o uniforme da KKK. Olha que negócio cabuloso. Enquanto isso, do outro lado, nós vemos lá Dona Florinda orando. Então, de repentemente, do nada, aparece, assim, sabe uma coisa que é inusitada? Um pastor genérico. Todo mundo sai do quarto e ele faz uma oração. Enquanto está rolando essa atuação digna aí de 50 Oscar, nós vemos lá que o Jim tá se acabando. Que é isso aqui? Depois então do Homem do Serpentário pegar um jatinho ungido do apóstolo Valdemiro Santiago rumo ao hospital, pula para a cena onde aparece do nada, já bom, restituído, totalmente recuperado, o Jim, vestido com seu lindo e maravilhoso terno rosa, em direção a uma reunião espiritual. E ó, ele não foi agradecer a namorada dele, não, ele foi justamente agradecer a Florinda. Tá pensando o quê? O que será que rolou lá, né? Ai, que milagre aparecer por aqui. E ó, vou falar uma coisa aqui novamente. Esse filme tem algumas coisas em meia tendenciosas para as doutrinas dele. Nesse momento que ele aparece no culto, aparece também uma nova personagem, que é a Susan, a irmã da Dona Florinda. Uma menina novinha que está lá presenciando o culto e a menina fica desesperada com a palavra. Mãe! Depois disso, então, se sucede o casamento de Jim e Pet. Aí mostra aqueles momentos de fotos, aquela musiquinha chata que toca no começo, repete de novo como se fosse um looping infinito e você fica, meu Deus do céu, que música, ah Maria, eu não aguento mais ouvir essa música. Até que então se sucede que tem uma visita do pastor genérico novamente. Aí, meu brother, lembra que eu falei no início do vídeo que o filme é meio bagunçado assim a sua ordem cronológica? Aí começa o início do filme justamente nesta parte. Nessa visita que o pastor foi fazer, ele começou a pregar o evangelho ali para o casal. E a dona da casa, a protagonista do filme, Pet, decidiu assim contrariar o pastor sobre essa doutrina do aceitar a Cristo. Essa doutrina, o ato de aceitar a Cristo, não fazia parte dos costumes dos apóstolos. Isso daí foi criado por Carlos Finney. Então ele começa a insistir para que ela aceite a Cristo e persiste também na ideia falando que os principais culpados do relacionamento com Deus não estarem estabelecidos são pessoas como ela. E enfatiza que Cristo pune o pecado. Eu concordo que Cristo pune o pecado, o pecador, ele é dono de tudo e está no controle, viu? Não discordo, pelo amor de Deus. Tem gente aí pensando que eu sou contra aqui. Não, pelo contrário, eu sou a favor, sou cristão protestante, viu? Tá bom. Até
Até que então Jean decide aceitar a Cristo. Lembra que eu falei que o filme começa nessa parte? Então, justamente no outro dia, quando Pat acorda, ela procura pelo seu marido e cadê ele? Não encontra. A voz no rádio do lado, Homem de Ferro falando que muitas pessoas tinham sumido, que aviões tinham caído, trem batido, veículos, sabe? O caos instaurado em todo o globo terráqueo do Abílio Santana. E principalmente que as Nações Unidas formaram uma comissão de emergência. Aí o perigo mora justamente nessa fala. Do nada aparece na televisão que a doutrina da época dizia que a televisão era a imagem da besta, né? Já casando um assunto com o outro, sabe? Um líder que dá-se a entender que seria a imagem da besta anuncia a UNIT, ou UNITE, União das Nações no Império de Total Emergência. E vem com aquela conversa doce, sabe? Não é para ninguém ter medo, não ter nenhum pânico, nem nada do tipo. Muito semelhante ao que começaram a falar aí na questão da pandemia, muito parecido. E começou a falar que o Império seria um governo mundial, um único governo, e que muito em breve devolveria a soberania a todas as nações. Ninguém precisava se preocupar. Só que aí passa aí alguns momentos que a menina fica desesperada, vai para um canto, vai para o outro, passa dia, passa noite, aí aparece de novo a imagem do cara, o tal da besta, e determina que todas as pessoas então se identifiquem com a UNITE e que se apresentem o mais rápido possível ao centro de identificação, para assim se tornar um cidadão do mundo. E olha, preciso te dizer uma coisa, nesse filme, o símbolo do negócio que é colocado na identificação na palma da mão, ou aliás, nas costas das mãos ou na testa, é representado por uma bolinha, dois pauzinhos e outra bolinha novamente. E um ponto que eu preciso ressaltar aqui, que olha os erros do filme, misericórdia. Sabe essa irmã que aparece justamente aí na hora da identificação? Essa irmã com cabelo bufante aí, parecendo o leão lá do Pica-Pau, que foi cortar o cabelo com ele. Então, ela já apareceu em outra cena, você não lembra, não? Ó, a cena lá do pastor, lá o povo no culto, lá, dá uma olhada aí, ó. Pode ver, é ela, viu? Que feio, hein? Repetindo atores, nossa. E lógico que também eu não vou deixar passar essa referência aí, ó. Um cara com um cap francês, um uniforme militar e justamente a bandana ali vermelha no seu braço, eu pensei que era o Capitão Blue lá das forças Red Ribbon. Quando eu falo que esse filme tem muita referência, olha, esse aqui supera. Logo em seguida, onde quer que Pat vá, ela se depara com uma placa dizendo que somente cidadãos podem comprar. E no dia que ela decide então ir fazer a bendita da marca na palma da sua mão ou na sua testa, nós deparamos mais um erro teológico, escatológico, bíblico, enfim, do que você quiser falar aí sobre esta referência aí da própria doutrina que eles pregam. Porque, olha, um bebê ali no fundo, como que pode o povo de Deus ter sido arrebatado e o bebê ter ficado? Será que eles são calvinistas? Não sei, tá uma salada lascada. Então, novamente volta para a bendita ou para a maledita besta. A besta então fala que o Império chegou à conclusão que as pessoas não identificadas estão contra o propósito do Império, e que o líder declarou então que todas essas pessoas que não ostentarem a marca estarão sujeitas à prisão. Aí na mesma hora que acaba de passar essa mensagem na TV lá da marca da besta, justamente as forças Red Ribbon vão lá, ó, bater na porta da protagonista. Agora me diga, qual pessoa, qual oficial que é ligado às forças Red Ribbon, ao exército, que vai chegar na casa de uma pessoa, bater na porta para buscar ela e não vai meter o pé na porta? E o pior de tudo é que eles ainda estão armados com cacetete. As forças armadas Red Ribbon com cacetetes. Nada a ver, irmão. Então logo em seguida ela decide fugir para a igreja bendita lá daquele pastor falso profeta lá, o Tanner, sabe? Aquele camarada lá que tem a voz do esqueleto, do Wolverine, justamente ele. E ele lamenta por ter desviado as pessoas e ter lido e também estudado tudo
tudo errado. Aí do nada aparece lá o Capitão Blue, lá o General Blue das forças Red Ribbon, pega um em cada braço e leva embora pra delegacia. Aparece uma carcereira genérica tentando seduzir, mentir para a protagonista. E olha, eu vi essa senhora em algum outro ponto. Peraí, não, ela não é me estranha não. Ela já apareceu em outra parte desse filme. Agora entendi. Olha, tá feio esse negócio aí de reutilizar atores, hein? Só colocaram uma peruca na véia. O pior de tudo é que a conversa delas e a enganação, falando que aquilo ali não é a marca da besta, é totalmente voltada à doutrina da época. O negócio lá do 666 ser o código de barra, então é tudo voltado a essa conversa. Depois então a carcereira consegue convencer a protagonista a ir aceitar a marca dos besta. E quando chega lá fora, encontra o seu pastor com um balaço no pé do vidro. Ela decide fugir então, e lógico que os guardinhas Juju de cacetetes vão atrás dela. Só que então no meio da fuga ela tem uma ideia brilhante. Ao se recordar daquela sua amiga lá do começo do filme, a descolada Daiane, ela fala: vou ligar pra ela porque é uma solução ótima. Marcam um encontro e decide chegar até lá. Só que aí, o pior de tudo é que ela consegue roubar o furgão das forças Red Ribbon e vai direto pro local de encontro. Agora me diz, quem é que deixa a chave num furgão? Porque como que ela conseguiu furtar o furgão sem precisar de ligação direta? Essa é a mina! Não que eu esteja fazendo nenhum tipo de apologia a esse tipo de coisa, mas como que ela conseguiu ligar um carro sem ligação direta e sem chave? É um mistério da ciência. Passado então isso, começa aquela perseguição digna de GTA, com direito a helicóptero e tudo. E chegando lá na represa, que era o ponto de encontro onde ela estaria aguardando, aliás, a sua amiga estaria aguardando juntamente lá com o Fred Mercury. Ah, meu chapa, lembra da mensagem subliminar do spoiler que eu falei lá atrás? Tá lembrado disso? Então, o negócio acontece. Justamente o Fred Mercury vai cercar ela para fechar ela juntamente com a polícia. Cercada por todos os lados, então ela decide se jogar rio abaixo. Só que de repente ela acorda. E quando ela acorda, qual é o dia? Qual? Isso mesmo, justamente o dia que ela acorda com o Homem de Ferro anunciando o arrebatamento. Continuam chegando notícias do mundo inteiro confirmando este fato. Bom, podemos dizer que este filme, apesar de ele ser muito antigo e tratar com as doutrinas que eram pregadas na época, podemos definir que ele relata muito bem a igreja que fica e a igreja que sobe. Entretanto, existem muitas heresias que são citadas no decorrer do vídeo e coisas assim abomináveis, como por exemplo, eles atribuem à doutrina o ato de aceitar a Cristo, eles fazem um comparativo com o ato de não vigiar, eles fazem um paralelo das duas coisas, ou seja, a conversão para eles é só para quem levantou a mão e falou que aceitava a Cristo, não quando a pessoa muda de atitude e se converte dos seus maus caminhos. Uma outra heresia que também mostra nesse filme é que eles fazem muitas alusões à marca da besta ser justamente o código de barra. Eles não deixam explícito muitas coisas e acabam colocando que a marca da besta também só vem após o arrebatamento. E por todo o tempo você fica na incógnita se o anticristo aparece antes ou depois do arrebatamento. E vemos que nesse filme tem uma salada de doutrinas, tanto pentecostais como neopentecostais. E nisso daí, as pessoas, ao mesmo tempo que ficam um pouco informadas, ficam com um monte de dúvidas na sua cabeça. Enfim, galera, este foi Um Ladrão na Noite, ou pelo menos a análise deste filme. Se gostaram, não esqueça de deixar o like maroto, a opinião e também o compartilhamento. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos que me acompanharam até aqui. E eu fui!